Fala, galera. Vamos acompanhar aí a coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3-1 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí. Marco Belo, Rádio Transamérica. É um jogo em que você vai ter muitas questões táticas para falar. O Corinthians dominou o primeiro tempo, o Tapia entrou no intervalo e mudou completamente o jogo. Você teve que fazer alterações para voltar a ter o domínio da partida, golaço do Memphis. Mas eu acho que tem uma pergunta óbvia que seria até estranho eu, como jornalista, não começar a entrevista perguntando isso. Acho que a torcida até me mataria. Por que o Memphis Depay começou hoje no banco de reservas? Obrigado. Bom, primeiro, nós tivemos uma situação semelhante, o retorno dele na data FIFA anterior. E ele acabou sentindo a contusão em razão do desgaste que teve. Ele saiu dessa última partida por volta de 58, 68 minutos, se não me falha a memória. Alguma coisa semelhante. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Com isso, foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários e ali, ao alcance da nossa equipe, uma ultrassonografia e uma tomografia, desculpa, exato, uma ressonância e uma... Exatamente. Esses dois exames foram feitos, foram realizados, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com relação àquilo que vinha relatando. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem, então nós não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Nós respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. O que nós temos que pensar é que nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em condições, pelo menos físicas e clínicas, para podermos fazer o nosso melhor. Oi, Dorival, aqui à sua direita, Luiz Sabino da Rádio Bandeirantes. Boa noite. O Corinthians bateu a marca de 45 pontos, oficialmente não será rebaixado, e mesmo olhando para cima, não tem grandes aspirações na classificação. É difícil pensar no Corinthians, por exemplo, pegando uma vaga na Libertadores. Ao mesmo tempo, faltam 4 jogos para acabar a competição e a Copa do Brasil está batendo na porta. De alguma forma, essa reta final de Brasileiro vai servir de teste no Corinthians, seja tático, individual, ou enfim, qualquer outro teste que você pense em fazer, visando a semi da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no dia 10? Obrigado. Bom, testando e testados nós somos a todo momento, tanto os atletas em campo, quanto nós, como comissão, nós estamos, né, a todo instante sendo ali observados e monitorados em relação à produção, ao trabalho, à dedicação. O que eu vejo assim, uma evolução no trabalho do Corinthians desde o ano passado. E isso se deve muito ao trabalho que é realizado em função da presença do Fabinho, de uma segurança que ele tem nos passado, de uma mesma segurança que é passada pelo presidente para todos nós, e isso tem feito uma diferença muito grande. De um modo geral, eu acho que é um campeonato com muitos problemas que nós tivemos ao longo de toda a temporada. Não foi fácil, não foi simples, passamos por muitos momentos, mas eu acho que, como equipe, nós amadurecemos bastante. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, tentando extrair e tirar o melhor, tentando fazer com que a nossa equipe se sinta confiante para um momento tão importante que venha viver, se Deus quiser, daqui a alguns dias. Teremos 2 jogos que serão fundamentais. Teremos mais 4 jogos, 4 pela finalização do Campeonato Brasileiro. É uma preparação sempre. Temos que intensificar tudo isso. Eu acho que a equipe vem evoluindo. Temos apenas um ano de formação.
com essa equipe, se observarmos lealmente aquilo que vem acontecendo. Por isso, para mim, é uma campanha muito justa do Corinthians. É uma campanha com muitas dificuldades, mas, acima de tudo, com muita dignidade de todos os jogadores que aí estão, do nosso grupo de trabalho e do nosso comando, que vem nos dando um respaldo muito grande para que nós pensemos apenas tecnicamente dentro de campo. E é isso que, graças a Deus, tem acontecido. Poderíamos estar numa posição melhor? Talvez poderíamos, ou pudéssemos, mas não foi fácil, não foi um ano simples, e as dificuldades que nós tivemos, elas precisam, sim, serem levadas em conta, porque foi um ano que exigiu muito de todos nós. Dorival aqui, boa noite, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir sobre a condição do Hugo, né? Ele sofre a lesão ainda contra o Grêmio, depois é até convocado. A impressão que dava é de que havia uma expectativa de que ele teria uma recuperação rápida, talvez até para o jogo contra o Ceará. Perde o jogo contra o Ceará, vem a data FIFA, hoje ele não está à disposição de novo. Queria saber se você pode trazer alguma atualização, o que tem acontecido e se realmente houve essa quebra de expectativa, se vocês esperavam contar com ele um pouco antes e ainda não conseguem por algum motivo. Bom, vem sendo monitorado, vem evoluindo nos trabalhos, mas ainda não tem como colocá-lo em campo, demanda um pouco mais de tempo, não foi uma lesão simples, tanto é que o tirou da convocação, por mais esforço e vontade que ele tenha tido de poder estar presente, não conseguiu. Nós estamos monitorando a sua situação, acompanhando e vendo a evolução que ele vem apresentando. Não acredito que esteja em condições para a próxima partida, talvez um pouco mais à frente. Dorival aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. A minha pergunta é de um jogador que foi muito criticado ainda nesse ano de 2025, mas nas últimas rodadas tem evoluído o seu futebol e hoje ele substituiu o Rodrigo Garro na articulação das jogadas, né? Regressou depois de um período de suspensão, Breno Bidon. Qual a avaliação que você faz da boa partida hoje do Breno Bidon, substituindo o Rodrigo Garro um pouco mais à frente? Olha, sinceramente comigo ele tem feito muito mais partidas positivas do que negativas. Eu acho que ele percebeu que é um processo, que ele precisa acelerar isso, ele tem capacidade, ele tem qualidades e condições para poder, em determinados momentos, ser sim o principal articulador, ser um jogador que nos dê essa estabilidade de meio campo. Ele conseguiu apresentar isso em muitos momentos da partida de hoje, novamente. É um garoto que vem evoluindo, eu acho que nós temos que ter muita paciência. Na minha opinião, um jogador ele completa uma formação entre 80 e 120 partidas jogadas pelo clube, quando são garotos, que venham buscando uma formação, buscando uma regularidade dentro de uma carreira. Eu acho que a grande maioria dos jogadores leva esse tempo, leva esse período, e é um processo natural, que ele também vem vivendo. Eu acho que passando por essa situação, com momentos muito mais positivos, pontualmente, em muitas partidas, do que negativas. E eu acho que isso é um aspecto importante e nós temos que valorizar muito, porque é um garoto que ainda pode crescer, pode evoluir, e ele vem apresentando a cada momento uma condição um pouco diferente. Dá uma oscilada em determinados momentos, sim, como a nossa equipe e como muitas equipes oscilaram ao longo da competição. Hoje, se nós pararmos para ver, nós temos 3, 4 equipes brigando numa condição diferenciada na parte de cima da tabela, temos umas 8 equipes brigando numa situação intermediária e temos mais algumas equipes brigando numa situação um pouco mais difícil. Então, é para vocês verem o equilíbrio que existe dentro da nossa competição. E sendo o Corinthians uma equipe que o nível de exigência é sempre muito alto, nós não temos tido a possibilidade de contratações, tanto em janeiro quanto na janela do meio do ano. Eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque até então, há pouco tempo, ninguém falava de Guinegão, ninguém falava de Dieguinho, ninguém falava de André, enfim, e outros mais. O Felipe Longo estreando como goleiro. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito justo em razão de tudo que vem acontecendo com a nossa equipe. E podem ter certeza que isso vai nos dar uma segurança para o ano que vem.
eu acho que nós vamos sair muito mais fortalecidos e na expectativa que possamos melhorar a cada momento. Eu acho que esse é um processo que todas as equipes passam. E o Corinthians tem apenas 1 ano de formação desse grupo, dessa equipe. Eles estão num processo ainda de um conhecimento natural e que, com certeza, terão aí possibilidades de um crescimento ainda maior a partir do momento que encontremos aí uma regularidade, o que ainda não foi possível ao longo de uma competição tão difícil, tão complicada, com muitos jogadores lesionados, com a perda de muitos valores e que, em muitos momentos, eu não consigo colocar a equipe que nós queremos em campo. Dessa vez mesmo, em 2 treinos, nós tivemos que tomar uma decisão com relação a Raniel e Maicon. Então, assim, para vocês verem que do dia para a noite essas situações acontecem, como o próprio Hugo que você acabou citando aí um pouquinho antes. Dorival, boa noite, Iago Rudado, GE. Eu queria que você falasse sobre o Guinegão, por favor, quando em um momento da temporada ele teve protagonismo, chegou a fazer gols importantes para o Corinthians, depois com a volta do trio ali, né, completo, ele acabou perdendo um pouco de minutagem, hoje começou como titular, fez uma partida muito combativa ali, ajudou o sistema ofensivo a operar. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, assim, o planejamento dele para essa reta final aí, se eventualmente, talvez até pensar dele brigar por uma titularidade, apesar do quão difícil é ser titular no ataque do Corinthians hoje com o Yuri e Memphis Depay. Obrigado. Não, mas ele tem que entender dessa forma, ele tem que entender que ele é um jogador titular, assim como nós ganhamos uma possibilidade muito importante, que foi o Dieguinho na partida seguinte. Dentro daquilo que nós pensamos e avaliamos para a partida de hoje, o ideal seríamos ter o Gui voltando. E é um jogador que está treinando, trabalhando, não se entregou em sentido nenhum, continua fazendo da mesma forma. Hoje teve novamente uma oportunidade, aproveitou muito bem. Dieguinho, na partida anterior, foi muito bem também. Então, essa cautela, essa calma, dando possibilidades e condições dentro das necessidades de cada partida, dentro das possibilidades que percebemos de cada partida. Hoje era um jogo para o Gui, e eu tinha certeza e convicção que ele poderia se dar muito bem. Nos ajudou demais e é isso que nós queremos de todos, que estejam preparados para que em todos os momentos estejam ali apertando aqueles que teoricamente estejam com a titularidade momentânea, mas que não abaixem a guarda em sentido nenhum, até porque se estão aqui é porque possuem qualidades. Dorival, aqui atrás, Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. No último jogo contra o Ceará, você foi perguntado sobre a zaga do Corinthians e justificou que o Ramalho foi titular e não o Tchoca, porque ele era um titular que estava voltando de lesão, até por uma questão de justiça. Hoje, com o Ramalho à disposição, você optou pelo João Pedro Tchoca. Queria a sua análise da escolha do Tchoca e não do Ramalho, e se hoje o corintiano pode considerar ele um titular da equipe? Eu acho que a exigência da partida, dentro daquilo que nós observamos, eu tinha falado com relação ao Ramalho e, naturalmente, ele fez um esforço muito grande e é um cara que se dedica muito pela equipe. Continua sendo um dos titulares da equipe. O João vem ocupando um espaço importante, vem evoluindo, vem crescendo. Eu considero que essa disputa ela é necessária, ela é interessante. Não descarto nenhum dos jogadores que aqui estão. Kaká da mesma forma, brigando também por posição, fazendo na última partida que esteve em campo uma excelente partida. Então é isso que nós queremos. Apareceu a oportunidade e a gente vai e ocupa o nosso espaço, deixa o nosso recado e a preocupação na cabeça do treinador, que tem que se virar para definir aquilo que seja conveniente, necessário e adequado para a partida. Dorival, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Você falou numa das primeiras perguntas com relação ao desafio que o time tem agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando, obviamente, na semifinal de Copa do Brasil. Mas, na tua opinião, qual é o nível, em que pontos que o Corinthians precisa melhorar ou precisa ter um ajuste mais fino para essas partidas decisivas de Copa do Brasil? Aonde precisa melhorar ainda
na tua visão, esse Corinthians? Pradella, assim, nós temos uma equipe que ainda ela está buscando uma regularidade, ela tá alcançando ainda e num processo de formação. Com as variações que nós tivemos, com as mudanças que nós tivemos, que foram muito bruscas ao longo de toda a temporada, as dificuldades foram um pouco maiores para que encontrássemos um padrão um pouco mais definido. Nós estamos começando a ter todos os jogadores em condições agora. Mesmo assim, de um dia para o outro, você acaba perdendo um ou dois elementos. É uma situação natural. São Paulo também teve muitas dificuldades aí na formação. Enfim, é o que vem acontecendo com todos nós. Por isso que, para o estágio que o Corinthians está, eu acho que o Corinthians vem fazendo um campeonato um pouco acima daquilo que até imaginávamos e ouvíamos em relação a tudo o que o torcedor nos passava. É lógico que todos nós queremos os melhores resultados, as melhores colocações, posições, enfim, mas tudo isso é um processo. E o Corinthians precisa evoluir como equipe, precisa crescer como equipe, em muitos aspectos ainda. Dificuldades, problemas nós vamos ter. Hoje nós fizemos um primeiro tempo muito diferente, jogando a maior parte do tempo no campo ofensivo do São Paulo, e logo na virada da partida nós tivemos ali um desencaixe, provocando uma situação ruim, em que nós tivemos que trabalhar muito para que pudéssemos reverter novamente o quadro. Então, eu acho que isso tudo faz parte. É o dia a dia sendo resolvido, é o tal de você trocar o pneu aí com o carro andando, como muitos falam. Para mim, é uma situação dessa maneira. É o que tem acontecido ao longo de todo esse processo, esse período que eu aqui estive. E não vai ser diferente. Até o final do ano, eu acredito, e na torcida para que nós não... ou para que tenhamos a maioria dos jogadores em condições de podermos tentar tomar as melhores decisões para cada partida. Dorival, aqui. Matheus Fernandes, Central do Timão. Dorival, você citou agora sobre questão de evolução e, obviamente, qualquer equipe no mundo precisa de evolução e está sempre melhorando. Imagino que você já mirava algumas melhoras antes da data FIFA e eu queria saber quais são essas melhoras, se você conseguiu alcançar elas, você já viu essas melhoras na partida de hoje contra o São Paulo. Obrigado. Eu acho que nós tivemos coisas muito boas, tivemos coisas que não conseguimos fazer, por exemplo, contra o Bragantino, e contra a equipe do Ceará aqui dentro. Em compensação, também tivemos algumas deixas que nos trazem aí dúvidas. Então, são situações, aquilo que eu falei, processos sendo respeitados, você atinge objetivos. Processos não respeitados, você vai continuar sendo levado pelo momento, pela situação, por um resultado aqui, outro ali, mas não com uma regularidade absoluta. O que nós ainda precisamos é disso, de uma regularidade para uma equipe que ela está se encontrando. Às vezes oscila, dentro da mesma partida acaba oscilando. Dificuldades são normais, estamos sempre enfrentando grandes equipes que estão numa mesma pontuação dentro da tabela, então são dificuldades naturais que nós vamos encontrar sempre. É lógico que a gente trabalha para que tudo isso seja sanado, mas não é simples. Dorival, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Você já falou sobre a importância dos retornos, então eu queria falar de dois atletas que hoje voltaram, que foram o Vitinho e o André. Queria que você falasse da importância de ter esses dois atletas no elenco como um todo e também uma breve análise da partida dos dois no jogo de hoje contra o São Paulo. Eu acho que ajudaram bastante, jogadores que nós estávamos na expectativa de um retorno. Vitinho poderia até ter iniciado a partida, mas em razão das perdas que nós tivemos, eu acabei mudando a escalação inicial, mas é um jogador que já vem mostrando algumas coisas muito interessantes e importantes para a gente. Eu espero que ele continue dessa forma. André voltou novamente dentro de uma condição normal. Demos o tempo necessário para uma recuperação. É um garoto que vem ganhando espaço, ganhando oportunidades e pelo trabalho e pela dedicação dele vem acontecendo positivamente
dentro da nossa equipe. Aqui, Dorival, aqui, na sua frente. Parabéns pela vitória, Iório Neto do Portal Viva RTV. Já falando para 2026, provavelmente alguns garotos da base possam ser negociados com outros times, né? E também eu acredito que você deva pedir algum reforço aí para o nosso, aqui ao lado, Fabinho. Você pensa nisso também, trazer algum reforço para alguma área que o Corinthians esteja necessitando? A necessidade é uma coisa, a possibilidade é outra. A necessidade nós temos, possibilidade nesse momento não. Então, quando eu percebi que tudo isso vinha acontecendo, nós intensificamos a nossa aproximação com a base. E com isso nós começamos a buscar ali algumas possibilidades, alguns jogadores que estão nos dando um retorno importante. É o ideal? Foi dessa forma? Eu acho que é uma pergunta que fica... seria o ideal nesse momento, de dificuldades que nós tivemos, de repente optarmos pela base? Ninguém sabe. O importante é que alguns jogadores estão começando a nos dar uma resposta, estão começando a alcançarem e encontrarem um espaço dentro da equipe, preenchendo essa condição. Vendas, possivelmente, deva acontecer, sempre acontece isso. Nós temos que estar preparados para uma reposição. Eu sei que, nesse momento, não estamos tendo essa condição, mas nós confiamos que, com uma mudança, e a expectativa futura é que o clube possa estar novamente dentro de uma normalidade no mercado, optando pelas melhores possibilidades possíveis. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Autor de 2 gols da vitória do Corinthians por 3-1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira, o atacante Yuri Alberto celebrou o resultado, que quebrou um jejum de 2 anos sem ganhar do rival, e colocou a classificação para a pré-Libertadores como objetivo para o Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima dentro de casa. Ganhar clássico, quebrar esse tabu, importante demais. Só agradecer a Deus por esses 2 gols. Mais 2 gols em clássicos. Gratificante demais. Vamos atrás do nosso grande objetivo, estar em uma pré-Libertadores, classificar para a Libertadores. Tem mais 4 jogos que são 4 finais para nós, disse o centroavante em entrevista na saída de campo à Record, na Neoquímica Arena, nesta quinta-feira. O Corinthians não vencia o São Paulo desde julho de 2023. Foram 7 jogos neste período, com 6 derrotas e 1 empate. O resultado, na 34ª rodada, fez o Corinthians chegar a 45 pontos no Brasileirão, ficando na 10ª colocação na tabela. O Timão está a 8 pontos de distância do Bahia, o primeiro time no G7, que classifica para a Conmebol Libertadores. Nos últimos 4 jogos do Brasileirão, o Corinthians jogará contra Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e Juventude.